Vamos conversar com a infectologista da Unicamp, doutora Raquel Stuck. Doutora Raquel, muito bom dia. William Travassos falando, que bom que a senhora aceitou conversar com a gente. Eu falava aqui dos sintomas da gripe. A diferença, por exemplo, no caso de Covid, é porque a gente tem a perda do paladar, mas num primeiro momento, esses sintomas ficam muito parecidos, né, doutora? Muito parecidos, eu diria até que iguais. Se você pegar a sua tabelinha aí de sintomas, eles são superponíveis, né? Ai, desculpa, olá, bom dia. Bom dia. É um prazer estar conversando com você e com todos aqui. Eles são muito superponíveis. O que acontece até para as pessoas vacinadas contra a Covid, a gripe costuma até dar um quadro muito mais intenso nos primeiros dias. Sabe, assim, você dorme bem e no dia seguinte, se você está com gripe, você não consegue levantar da cama de tão mal-estar, a febre alta e o calafrios, né? Já para os vacinados contra a Covid, mesmo a Ômicron agora, a gente não tem visto mais, né, a perda de olfato e de paladar. Então é um quadro mais até de dor de garganta, a febre pode estar ausente ou febre baixa nos primeiros dias e um mal-estar, uma indisposição. Então a gripe tem sido até nos primeiros dias muito mais intensa do que nós temos observado em relação à Covid, mesmo com a Ômicron. Eu preciso testar para saber se é influenza ou se é Covid. É a primeira coisa, né, doutora? Isso, então como os sintomas são muito parecidos, né, só o exame mesmo, o teste, vai conseguir fazer a distinção e falar se está com Covid ou se está com a influenza e que deve ser H3N2, a cepa Darwin, só lembrando, né, William, essa cepa não está na nossa vacina de agora. É isso tá? Que eu queria falar com a senhora. Esta que está sendo aplicada, né? Então a gente tem que ficar alerta em relação a isso. E aí nós vamos aos cuidados, né? Porque a gente sabe que se você está se sentindo mal ou um desses sintomas, você deve procurar um médico para poder ter essa orientação, para poder testar e aí sim ser medicado de acordo com cada paciente, né? Porque é uma coisa muito particular. E aí eu pergunto à senhora justamente sobre essa conduta, né, por exemplo, do médico em relação a uma coisa e a outra. Por exemplo, no caso da gripe, nós agora, como a senhora falou, ela não está coberta pelo sistema vacinal que nós temos hoje disponível, porque ela antecipou, a previsão era para o ano que vem, março, abril, para ela chegar aqui, mas ela resolveu antecipar, ela é acelerada, né? Esse H3N2, o Darwin, é bem aceleradinho para o nosso gosto. Chegou antes no verão, doutora Raquel. E aí eu pergunto à senhora é o seguinte, o tempo de isolamento da pessoa em casa, porque tem gente, doutora, que não está nem aí. No caso de Covid, você isolava a pessoa. No da gripe, a gente também tem que isolar a pessoa dentro de casa? A recomendação é que a pessoa fique isolada até ficar 24 horas sem ter febre, sem precisar tomar antitérmico e até ter uma melhora importante dos sintomas. Agora, ela pode transmitir por um período maior, então na primeira semana, nos primeiros 10 dias, já está sem febre, já melhorou os sintomas, a máscara, esta que nós usamos, né, para a Covid, ela também é importante para evitar a transmissão da gripe. Mas depois de 24 horas sem febre, melhora dos sintomas, a pessoa já pode sair. Agora, se estiver com influenza. Sim, e as doenças respiratórias, doutora? A gripe, às vezes as pessoas acham, não, é uma gripezinha, né? E aí vem a automedicação, não procura o médico, mas a gripe também mata, doutora. Então, por isso que é importante, né, o que você destacou, que a pessoa procure um atendimento, né, para receber as orientações, inclusive, se precisa ser medicada com antiviral, a gente sabe que para a gripe nós temos um antiviral, o oseltamivir, que está indicado para as pessoas que têm risco de ter uma doença mais grave, de morrer pela gripe, porque a gripe pode matar também. Quem são as pessoas que têm risco de ter gripe mais grave? Os extremos de idade, então as crianças, né, pequenas, e os idosos e aqueles com comorbidade. Então, diante de um quadro de gripe, numa avaliação médica, a prescrição para este grupo de risco dessa medicação, ela deve ser feita e deve ser feita logo nos primeiros dias. Né? O ideal é que seja nos 3 primeiros dias, por isso o atendimento logo no início dos sintomas é importante. Né? E o uso de máscara, ele vai impedir a transmissão, e máscara, de preferência até máscaras com maior poder aí de filtração, de barreira, tipo PFF2, eles impedem tanto a transmissão da Covid, como nós já aprendemos, quanto da gripe também.
Agora, doutora, o que eu posso fazer para melhorar a minha imunidade, né? No mundo ideal, imagino eu, que você tenha que ter uma boa alimentação, um bom café da manhã, almoço, janta, mas a gente sabe que a situação de muitos brasileiros não é a situação ideal, né? E o que que eu posso fazer para melhorar a minha imunidade, ou mesmo com uma imunidade boa, eu posso pegar o vírus? A gente pode pegar o vírus, né? Isso tem a vacina, né? Quando a gente tomar a vacina, até para essa cepa que está circulando, ela dá uma boa proteção, mas também a vacina da gripe, ela não é 100% de proteção, e o que nós devemos fazer é isso, né? Garantir um corpo bem nutrido, né? Isso não tem a ver com peso, é claro, mas que eu tenha uma alimentação balanceada, que infelizmente está muito longe da maior parte dos brasileiros. Agora, as vitaminas, suplementação de vitaminas ou essas outras coisas, eles, na verdade, se eu tiver uma alimentação balanceada, né, a melhor vitamina é a que está na quitanda, né? A gente costuma dizer, eu não preciso de suplementação para a maior parte das pessoas. Agora, o que a gente precisa, mesmo vacinado, né, no momento de grande circulação do vírus, são as outras medidas de proteção. Então, tentar evitar aglomeração, se estiver em aglomeração mesmo ao ar livre, né, o uso de máscara e higienização das mãos, no ambiente fechado, claro que a máscara é obrigatória também por conta da Covid, e sempre o álcool em gel do ladinho para estar higienizando as mãos. É isto no momento. E claro, se eu tiver com algum sintoma respiratório, aí eu acordei hoje com dor de garganta e o corpo um pouquinho ruim, eu não vou me expor sem máscara em lugar nenhum. Se eu for o dia da confraternização, 31 de dezembro, eu acordei com dor de garganta e dor no corpo, nariz escorrendo, eu vou passar um Réveillon olhando a festa da janela da minha casa. Eu não vou expor ninguém, porque possivelmente eu estou com algum desses vírus. A senhora falou, né, que assim, a natureza ela oferece todos os nutrientes para o organismo do homem e ele, teoricamente, não precisaria de um suplemento disso. Então, uma boa alimentação pode garantir um corpo saudável. Vem um outro questionamento, justamente sobre o que pode baixar a minha imunidade. Por exemplo, no período do verão, muita atividade física, bebida alcoólica em excesso, tudo isso pode me deixar mais vulnerável, com um organismo mais fraco, doutora? Na verdade, assim, o nosso corpo trabalha, né, que nem conta de banco, né? Você tem que ter um equilíbrio ali. Então, se eu vou exagerar na atividade física, por exemplo, eu tenho que também aumentar o consumo dos nutrientes que eu vou precisar, para eu também não perder massa muscular e tudo. O que nós temos realmente que diminui a imunidade de fato e deixa as pessoas com maior risco de adoecer e adoecer mais grave são, né, a idade. Nós sabemos que o idoso vai perdendo, mesmo com uma alimentação saudável, daí sim ele precisa de uma suplementação com orientação especializada, né, ele vai perdendo, né, a imunidade, o sistema de defesa ele também envelhece, né? E as pessoas que fazem alguns tratamentos ou que têm algumas doenças que também acabam diminuindo a proteção, né, ficam imunodeprimidas, que é o que a gente costuma dizer, e essas pessoas têm um risco de adoecimento mais grave. E, portanto, precisam se cuidar mais, e nós, se temos contato com essas pessoas que têm já um sistema de defesa mais fraco, vamos dizer assim, precisamos cuidar dela em dobro e não permitir que elas fiquem expostas aos vírus, principalmente porque elas adoecem mais gravemente. Bom, e aí, aproveitando, eu sou aquele amigo, doutora, a senhora me desculpe, aquele amigo curioso às vezes, né? Eu acabo perguntando um monte de coisa, doutora, mas eu não sou nutricionista, eu sou infectologista, e ele vem me perguntando um monte de coisas que eu fico às vezes, fico sem saber às vezes o que eu vou falar para esse rapaz. Mas doutora, brincadeiras à parte, a situação é uma situação muito difícil. A H3N2, ela está no Brasil inteiro. E é importante a gente chamar a atenção das pessoas para justamente a higiene pessoal, o uso das máscaras, essa coisa do isolamento ou do contato, porque o brasileiro, doutora, ele tem o hábito de abraçar, de beijar, e mesmo com a pandemia, muitas pessoas ainda tentam resgatar isso. Nós precisamos mudar o nosso comportamento em relação a essa coisa do cumprimento, do latino, de abraçar, de beijar, de estar mais próximo, de ter esse calor humano?
Eu acho que isso a gente não muda não, né, William? Acho que faz parte da gente, talvez daqui 5, 6 gerações, eu não quero nem estar aqui para ver, porque eu sou muito de ficar tocando até nas pessoas e de estar próxima. Mas neste momento, e agora que nós temos até os 2 vírus circulando, pelo menos a gente saber, né, que se eu tiver em ambientes com aglomeração, ao ar livre ou não, o uso de máscara, ele é importante, e máscara que não pode ficar no queixo, né, embaixo do queixo, claro. Então, a máscara protege se ela for usada corretamente. Com as pessoas vacinadas e com a vacinação contra a Covid agora, né, já a última dose há menos de 4 meses, são pessoas que têm um risco muito menor de adoecimento, se adoecerem é um quadro muito mais leve, transmite por um período de tempo bem curtinho, então isso até nos permite um pouco mais de aproximação, se a gente, mas com esses cuidados. Se eu vou receber um parente que vem lá de longe, que eu não vejo há muito tempo, e que veio de ônibus ou veio de avião, eu tenho ainda que tomar cuidado, pelo menos, e o ideal é que ele teste, né, quando chega, teste 5 dias depois, para a gente ter certeza que não tem nenhum vírus que possa ser transmitido, e enquanto isso, o uso de máscara neste contato. Isso ainda ele é importante. Talvez para 2022, meados de 22, a gente possa devagarzinho ir abrindo mão e ficarmos mais próximos. Raquel, a gente sabe que é um desafio. A senhora falava sobre H3N2, a Darwin, né? Podemos chamar assim. Quando você pega a teoria de Darwin, ele fala que as espécies evoluem através dos processos de descendência, sendo esses modificados, dando origem a outras espécies. Então a gente está fazendo esse nome dado ao H3N2 de Darwin, mostra justamente essa evolução ou essa readaptação? Não, na verdade, aí é uma coincidência, viu, William? Todos os vírus da gripe têm a HN e os numerozinhos que acompanham, e depois o nome que aparece, então, Hong Kong ou Darwin, é o nome da cidade onde ele foi isolado pela primeira vez. Então, esta H3N2 que está circulando agora foi isolado na primeira vez na cidade de Darwin, na Austrália. E por isso recebeu esse nome, então, H3N2, né, essa é a identidade dele, Darwin, e assim Raquel, que ele é conhecido. Doutora Raquel, mas que coincidência, né? Foi falar justamente da evolução. Bom, eu queria agradecer, então, a infectologista doutora Raquel Stuck. Muito obrigado pela gentileza da entrevista, esclarecendo essas dúvidas e chamando a atenção para a necessidade dos cuidados pessoais em função da proliferação do vírus, da gripe aí, para a gente se proteger. Raquel, obrigado, ótima terça-feira. Obrigada para vocês também, foi um prazer.